Os ganhos de causa contra o poder público em todas as esferas que geram reconhecimento judicial de uma dívida do governo podem ser de natureza alimentar quando decorrem de ações judiciais, como as referentes a salários, pensões, aposentadorias, indenizações por morte ou invalidez, ou de natureza não alimentar, quando têm origem em ações de outras espécies, como as referentes a desapropriações e tributos. Essa dívida que o governo possui com o cidadão também é conhecida como precatórios. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Eu sou Ana Paula Souza e começa agora o OAB Entrevistas. De forma geral, os precatórios servem para cobrar o governo, União, estados, municípios, bem como autarquias e fundações sobre o pagamento de valores devidos após condenação com trânsito em julgado. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostra que até julho de 2014, os 3 entes públicos acumulavam uma dívida de mais de 97 bilhões em precatórios emitidos pelas justiças estadual, federal e trabalhista. Nossa conversa de hoje sobre o tema será com o presidente da Comissão Especial de Precatórios do Conselho Federal da OAB, Dr. Marco Antônio Inocente. Dr. Marco Antônio, seja bem-vindo ao OAB Entrevistas. Muito obrigado pela participação aqui. Dr. Marco Antônio, o senhor pode explicar para a gente como que uma dívida vira precatório? Sim, os débitos judiciais são aqueles em que o poder público, de modo geral, os estados, os municípios, o Distrito Federal, as autarquias, as fundações, são demandadas por particulares na Justiça Comum ou na Justiça Federal ou mesmo na Justiça do Trabalho, e a condenação do poder público será paga por meio de um título chamado precatório, né? Precatório não é exatamente um título, mas é uma requisição de pagamento que o Poder Judiciário faz ao poder público, ao executivo, ao poder executivo do respectivo ente que foi condenado, requisitando o valor da condenação judicialmente fixada. Parece uma coisa fácil, mas quando o cidadão tem direito ao recebimento de um precatório, ele demora anos para receber. Por que isso acontece? A condenação judicial estabelecida em determinado ano, via de regra, é paga no exercício seguinte, ou seja, num prazo mínimo de 18 meses até o encerramento do exercício seguinte. Isso, no âmbito da União, vem sendo cumprido já há vários anos. Porém, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e de muitos municípios, essa dívida é muito alta. Ela é muito alta por várias razões. Principalmente porque na década de 90, ou um pouco antes, mesmo na década de 80, não se pagava precatório, se pagava apenas o valor nominal que era inscrito no orçamento, e as correções, os juros não eram pagos. Isso foi gerando um acúmulo de recursos represados no orçamento e que com o fim da inflação na década de 90, né, ou praticamente a equação dessa inflação a níveis razoáveis, né, passou a gerar um problema para as entidades públicas que antes só rolavam esse pagamento. Então, a partir principalmente de 1994, com o Plano Real, as entidades se viram obrigadas a pagar no ano seguinte o valor total, né, sem possibilidade de fazer essa rolagem. Então, os débitos passaram a não ser mais pagos. Então, estados e municípios passaram a atrasar com muita consistência o pagamento desses débitos e com o pior de tudo é que foi com o próprio aval do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal entendeu, num julgamento que acabou implicando um grande problema orçamentário para o pagamento de precatórios, que o valor requisitado não podia ser corrigido. Então ele deveria expressar somente o valor nominal. Isso acabou gerando esse grave problema e que os estados até hoje não conseguem liquidar. Esse débito que você apontou, estimado pelo CNJ de quase 100 bilhões de reais, né, ele resulta realmente de uma vontade política das entidades públicas de não honrar os pagamentos. Entendo. Então, o senhor entende que existe uma má vontade do poder público?
sempre houve uma má vontade do poder público em pagar os seus débitos judiciais. Isso não é uma novidade, isso já vem de muito tempo, né? E mesmo com diversas oportunidades, o legislador constituinte já fez inúmeras concessões ao poder público, inúmeros parcelamentos, né? Um parcelamento primeiro em 88 de 8 anos, depois um parcelamento em 10 anos, e agora a emenda 62 concedeu mais 15 anos, né? E finalmente a emenda 94 concedeu um prazo de 5 anos para pagamento. Então não é por falta de prazo que esses débitos não são pagos. Com relação ao posicionamento da OAB, a OAB, por meio da comissão que é presidida pelo senhor, tem se posicionado veementemente contra normas abusivas que contrariam o pagamento dos precatórios e ingressou com 2 ações diretas de inconstitucionalidade para corrigir um artigo da DCT, da Constituição, que feria algumas cláusulas pétreas com relação a precatórios. Como foi isso e de que forma essa atuação da OAB beneficiou o cidadão? Olha, essa ação direta de inconstitucionalidade, a 4357, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, ela teve um efeito pedagógico muito importante. O principal ponto, os principais pontos da emenda 62 que prejudicavam sobremaneira os credores, né, estavam basicamente em 2 questões. Uma, um novo parcelamento num prazo ainda muito maior do que o parcelamento anterior em 10 anos. A emenda 62 concedeu um prazo de 15 anos para parcelamento desses débitos pelas entidades públicas, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. O outro ponto era a falta de correção monetária que a emenda 62 acabou implicando para os débitos. Veja, se imagina que hoje existem débitos de precatório vencidos há mais de 20 anos, né, é evidente que a questão da correção monetária, da manutenção do poder de compra da moeda em relação a esses créditos, né, deve ser respeitada, né, sob pena de simplesmente se dar um calote no credor, né. Ao longo de 10, 20 anos, né, imagine, um crédito vai perder sua correspondência com o valor originário, né, com o poder de compra que ele tinha quando foi expedido. Então imagine que se num quadro em que as entidades públicas não cumprem os precatórios, você não ter mais correção monetária, né, significa realmente uma expropriação do crédito pelo seu devedor. Então esses 2 pontos eram pontos principais, o parcelamento em 15 anos e a falta de correção monetária. Então essas questões implicavam um valor muito importante para os credores e para toda a sociedade. Então a OAB ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade, que acabou se sagrando vencedora no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou, primeiro, a impossibilidade de novos parcelamentos, ou seja, o Poder Legislativo não poderia mais editar normas constitucionais regulando os precatórios, dispondo sobre mais prazos para o seu cumprimento. O prazo é o único prazo, que é o do artigo 100, que dispõe que o pagamento deve ser realizado no ano seguinte àquele que foi orçado. E em relação à correção monetária, o Supremo considerou inconstitucional o uso da TR, que é a taxa referencial, que é o índice que corrige as cadernetas de poupança, como índice de correção dos precatórios. E considerou inconstitucional justamente por isso, porque a TR não é um índice de inflação. Índice de inflação hoje, adotado oficialmente pelo governo brasileiro, é o IPCA-E, ou algum outro índice que meça realmente a inflação. Mas a TR, por não fazer essa função, não poderia ser adotada na atualização dos débitos judiciais. Inclusive, essa atualização monetária, a gente vai falar sobre ela no próximo bloco. Agora nós vamos fazer um breve intervalo. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a emenda
Em dezembro de 2016, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 94, que estabeleceu que os precatórios a cargos dos estados, do Distrito Federal e de municípios pendentes até março de 2015 e aqueles a vencer até dezembro de 2020 poderão ser pagos até 2020 dentro de um regime especial. Nós estamos conversando com o presidente da Comissão Especial de Precatórios do Conselho Federal da OAB, Dr. Marco Antônio Inocente, que está explicando melhor essa temática para a gente. Dr. Marco Antônio, com relação a esse novo prazo, essa nova proposta, ela ajusta as regras da decisão de 2013 do Supremo sobre a inconstitucionalidade de parte da emenda 62. Isso foi positivo para o cidadão? Olha, a emenda constitucional 94 constitui um grande avanço em relação à questão dos precatórios, porque não só ela se ajustou ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu nessa ação direta de inconstitucionalidade em 2013, quanto também ajustou todos os critérios que o Supremo também decidiu ao modular os efeitos dessa decisão em março de 2015. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e os municípios não poderiam mais se valer do prazo de 15 anos estabelecido pelo artigo 97, criado pela emenda 62, e deveriam pagar os seus precatórios vencidos no prazo máximo de 5 anos. Então, o que fez o Congresso Nacional foi promulgar uma emenda constitucional que colocava na Constituição aquilo que o Supremo já havia decidido. Então, foi muito importante porque a emenda definiu que o prazo máximo para a quitação dos precatórios deveria ocorrer até 2020, né, e com correção monetária, ou seja, utilizando-se o IPCA-E conforme já havia decidido o Supremo Tribunal Federal. Essa nova regra também ela trouxe uma preferência com relação aos créditos alimentares para pessoas com mais de 60 anos, pessoas com alguma mobilidade reduzida para deficientes. Como que funciona essa regra? Essa preferência ela é estabelecida pela Constituição Federal de forma a permitir que um credor de precatórios tenha uma parte do seu crédito até 3 vezes as obrigações, o valor das obrigações de pequeno valor antecipado, independentemente do pagamento pela ordem cronológica, que é a regra geral de pagamento dos precatórios. Ou seja, alguém que esteja nessas condições, que já tenha mais de 60 anos ou tenha alguma necessidade especial, pode requerer ao juiz do processo que lhe seja pago antecipadamente, independentemente da ordem cronológica, quantia correspondente a 3 obrigações de pequeno valor, de forma antecipada. Se a quantia for suficiente para quitar o débito é extinto. Se não for, essa parte, esse credor, continua aguardando pela ordem cronológica até chegar à sua posição, onde ele será paga a diferença entre aquilo que ele recebeu e aquilo que é o valor total do seu crédito. No primeiro bloco, o senhor chegou a falar sobre a correção monetária. A Emenda Constitucional 94, ela trouxe novas regras quanto a esse assunto. E para os novos débitos, a OAB concorda com elas? Essa referência, elas geram um fator positivo? O Conselho Federal da OAB entende que essa é a forma mais justa de se corrigir esses débitos, inclusive em função do tempo que demora para o pagamento dos precatórios. Não é possível se entender que os débitos não sejam corrigidos ao longo de prazos tão longos, né? Porque isso se traduziria num confisco do patrimônio do credor pela entidade devedora. Ou seja, o simples fato de não pagar o precatório traria benefício, né? E não ônus para quem está devendo. Esse ano o Supremo Tribunal Federal decidiu que tem que existir um fundo garantidor para o pagamento desses precatórios e essa decisão foi muito comemorada pela OAB porque também era um dos pedidos nas ações diretas de inconstitucionalidade. De que forma que vai funcionar o pagamento desses depósitos? Essa questão é muito cara à Ordem dos Advogados do Brasil porque ela entende que esse recurso, o recurso que via de regra pertence a um particular, não pode ser utilizado para despesas públicas. O poder público não pode lançar mão dos depósitos judiciais, que é um recurso que não lhe pertence, para pagar qualquer despesa pública.
Entretanto, também considera que a situação dos precatórios judiciais é uma situação muito singular, uma situação que exige realmente medidas muito mais complexas para a solução. Veja, se não é possível materialmente uma entidade pública realizar o pagamento do seu débito total no prazo até 2020, né, ficaria muito difícil exigir o cumprimento em contrapartida. Então, o que o Conselho Federal da OAB vem insistindo é... Em 2012, o CNJ publicou a resolução número 158, que instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, o FONAPREC, com o objetivo central de contribuir para a uniformização e o aperfeiçoamento da gestão de precatórios nos tribunais. O Dr. Marco Antônio, que é o nosso entrevistado de hoje, é presidente da Comissão Nacional de Precatórios do Conselho Federal da OAB, também representa a ordem no Comitê Nacional do FONAPREC. Dr. Marco Antônio, de que forma a criação do Fórum colaborou para essa questão do pagamento de precatórios no âmbito do Poder Judiciário e como estão os trabalhos do Fórum agora? Bom, a criação do FONAPREC constitui um grande avanço por parte do CNJ, porque pretendeu uniformizar o tratamento administrativo da gestão de precatórios perante os tribunais de justiça. Até a emenda 62, cada tribunal adotava um procedimento em relação aos seus precatórios. Mas a partir da emenda 62, como ele criou um sistema que concentrou nos tribunais de justiça a gestão dos precatórios emitidos também pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais regionais do trabalho, houve a necessidade de se implementar medidas administrativas no âmbito dos tribunais para poder fazer uma melhor gestão desses pagamentos. Então, criou-se o FONAPREC justamente para servir, primeiro, de órgão assessor do plenário do CNJ para questões relativas a precatórios, emitindo pareceres e notas técnicas. Em segundo lugar, fiscalizar o cumprimento dos precatórios pelos tribunais. Ou seja, o órgão ficou encarregado de fiscalizar efetivamente o cumprimento das regras constitucionais por parte dos gestores de precatórios dos tribunais. Também criou os comitês gestores de precatórios nos diversos estados, através de mecanismos dos próprios tribunais, que, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, poderia também fiscalizar o cumprimento nos próprios tribunais. Então, o surgimento do FONAPREC foi de extraordinária importância para os credores de precatórios, porque a finalidade dele é fiscalizar exatamente o cumprimento por parte do tribunal, né, dos preceitos constitucionais, impondo o que os gestores de precatórios, né, requisitem e façam cumprir as normas constitucionais no sentido de não permitir que as entidades devedoras, né, posterguem indefinidamente os pagamentos. E como que está a atuação do Fórum hoje? Infelizmente, a atuação do Fórum foi esvaziada a partir do julgamento da modulação em 2015 pelo Supremo Tribunal Federal dos efeitos da decisão proferida na ADIM 4357. Nesse julgamento que modulou os efeitos, o Supremo atribuiu a competência que na verdade, ele reafirmou a competência que o CNJ já tem para fiscalizar o cumprimento dos parâmetros que o próprio Supremo fixou para cumprimento e pagamento dos precatórios. Acontece que, a partir do momento em que a última gestão do FONAPREC acabou tendo o seu mandato expirado, ou seja, os conselheiros que ocupavam a presidência e vice-presidência do CNJ saíram do CNJ, o CNJ não recolocou nenhum conselheiro nesses cargos. Então, os cargos ficaram vagos e até hoje, mesmo tendo o Conselho Federal da OAB oficiado diversas vezes o presidente do CNJ, né, não houve a restituição do presidente e do vice-presidente, ou seja, não há mais composição. Eu participo do FONAPREC, mas não há reuniões
do fórum. Então, isso causa um imenso prejuízo que reflete hoje que, na maioria dos estados, há uma dificuldade muito grande de se obter informações, inclusive, sobre o montante da dívida e como vem sendo paga pelas entidades devedoras. Então, seria muito importante que o Fonoprec voltasse a atuar como atuou num período bastante grande, em que se promoveu a implementação de diversas regras de caráter nacional visando a melhor gestão dos precatórios. Agora, com relação à comissão que o senhor preside, como tem sido o trabalho? Qual é o foco agora? A gente sabe que, como a gente está conversando aqui ao longo do programa, precatórios não é um assunto simples, receber também não é algo simples, a legislação tem vários critérios. De que forma está sendo o trabalho da comissão com relação a essas questões? O que esperar? O que o cidadão pode esperar de atuação da OAB para a gente finalizar o programa hoje? A Comissão de Precatórios da OAB Nacional, ela tem a principal função, né, acompanhar